Olá a todos, sejam todos bem-vindos nesse ciclo de debates com a temática Sociabilidade Digital e Saúde, um debate sobre corpo, saúde, alimentação e nutrição nas redes sociais. Eu sou Cláudia Valéria Cardim da Silva, professora do Departamento de Nutrição Social do Instituto de Nutrição da UERJ e atualmente faço pós-doutorado no programa de pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde da Universidade Federal da Bahia. Esse evento, ele é, na verdade, um esforço sinérgico do programa de pós-graduação com o NEPAC, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Cultura, coordenado pela professora Lígia Amparo. Nós estamos aqui também fazendo esse evento dentro de uma disciplina do programa de pós-graduação, por isso que eu falo dessa combinação desse evento está trazendo a extensão e a pesquisa e a pós-graduação num esforço conjunto de ampliar esse debate dentro dessa disciplina da pós-graduação com a temática de sociabilidade digital e saúde, trazendo temas que possam ampliar esse debate, capilarizar esse debate. Então, estou muito contente com esse esforço, com esse crescimento que, sem dúvida nenhuma, faremos nos próximos 4 encontros, agradecendo de antemão a participação de todos vocês e a participação e a contribuição valiosíssima dessa equipe de trabalho que organizou esse evento. Então, um bom evento para todos e passo agora a palavra para os organizadores do evento. Olá a todos, todas e todes. Eu sou professora Débora Previati, da Universidade Federal da Bahia, leciono nos cursos de Nutrição e Gastronomia da UFBA e estou também vinculada ao NEPAC, aqui da UFBA. Com os demais membros aqui presentes, eu coordeno, então, esse curso. Desejo a todos, então, que estão participando, um excelente espaço de aproveitamento, de troca de experiências e saberes, e passo agora a palavra para o próximo ou próxima colega. Olá, gente, boa tarde a todas as pessoas. Eu sou a Jazilene Passos, estou atualmente também como professora da Escola de Nutrição da UFBA. Queria dizer que é um prazer estar compondo a organização desse evento com pessoas aí queridas e engajadas também com essa temática, que é tão interessante para a gente estar discutindo agora. E espero que esse evento seja muito proveitoso para todos, que a gente consiga trazer aqui novos elementos de discussão e avançar aí no cenário da sociabilidade digital. Eu sou Maria Araújo, sou nutricionista. Eu fiz um mestrado na Escola de Nutrição da UFBA e desde então eu contribuo, né, com pesquisas de estudo do corpo gordo, obesidade, práticas de cuidado e saúde, e tenho me aproximado muito das pesquisas em mídias digitais. Então, por isso, integrei essa equipe, né, para organizar esse evento. E a gente intenciona muito que quem se interessou em participar, né, e que vai caminhar com a gente nesse trilhar, possa ampliar essa discussão sobre corpo gordo, obesidade, mas também esse novo pensar e agir em saúde que as mídias sociais tanto nos convocam e tanto nos fazem, né, trilhar esse caminho. Então, eu desejo que seja um bom evento para todo mundo, quem possa acompanhar na gente todos os nossos encontros, vai ser muito rico o debate que a gente vai conseguir construir juntos, e sejam todos bem-vindos para a nossa atividade. Olá, pessoal. Eu me chamo Maria Inês Campinho, eu sou nutricionista e sou mestranda no programa de pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde. Sou também pesquisadora do NEPAC e eu venho me debruçando sobre a temática da imagem e do corpo, particularmente o corpo gordo e obeso, nas mídias digitais. Então, eu espero que todos tenham um ótimo ciclo de debates e que seja excelente para todos vocês. Oi, pessoal. Eu me chamo João Rigor. Eu sou doutorando em Ciências Sociais aqui pela Universidade Federal da Bahia. Fiz o meu mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde pela Escola de Nutrição da UFBA. E sou pesquisador do NEPAC, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Cultura, também parte da UFBA. E eu faço parte aí como integrante dessa equipe organizadora aí tão bonita.
e estamos todos muito ansiosos e felizes com esse evento, e a gente deseja que sejam momentos e encontros extremamente proveitosos e enriquecedores para todos vocês, no sentido de pesquisa, de extensão, a partir dessas temáticas de sociabilidade digitais que são tão emergentes e importantes para o nosso campo de estudos. Então, eu agradeço pela presença de vocês e desejo aí um ótimo curso. Muito obrigado. Sobre o que falar nesse universo, né, de corpo, de saúde, alimentação, nutrição nas redes sociais, e decidimos pelo tema das obesidades, novos olhares. Pensar um pouco como é que nós podemos, a partir dessa temática das obesidades, contribuir com alguns debates. E destaco que eu vou falar aqui um pouco, talvez haja uma certa estranheza por parte de algumas pessoas, obesidades no plural, e não obesidade, a obesidade, sim as obesidades, de forma geral, é assim que eu vou me referir. E logo mais eu vou explicar um pouquinho os porquês. Então, para iniciar a minha fala nessa sessão, eu acho importante fazer alguns debates. Algumas pontuações, na verdade. Um deles é que eu não intenciono aqui fazer nenhum aprofundamento teórico, metodológico sobre o tema das obesidades, tá? Muito menos esgotar esse tema, até porque obesidade, sobretudo no plural, é tão vasto que eu jamais conseguiria, né? Nenhuma de nós conseguiria. Mas desejo aqui, a minha intenção aqui é nos provocar mutuamente, para que a gente possa pensar, repensar sobre o tema da obesidade, né? E aí eu falo um pouco, as pontuações são que espero que a gente saia daqui borbulhando de interrogações, né? E que a gente saia com o desejo de fazer novas buscas, novos investimentos sobre o tema das obesidades, né? Para que a gente possa exatamente ampliar os nossos olhares, indagações, reflexões e ações sobre as obesidades e junto e com as pessoas que vivem as obesidades. Então, é desse lugar que eu vou falar. E junto com esse lugar provocativo dessa fala, eu vou falar um pouco de mim, né? Como é que surge esse debate e como é que esse diálogo entre a Amélia, que é uma pessoa que tem formação em nutrição, como é que surgem as obesidades no plural. Então, eu falo de um lugar de uma pessoa que bem na infância era muito magra, né? E que na sua adolescência desenvolve um corpo curvilíneo, um corpo de uma mulher cheia de curvas. E que é essa mulher, né, cheia de curvas, na verdade, nessa virada da vida adolescente para a vida adulta, que eu defino, assim como a maioria de vocês que aqui estão, o que eu vou estudar. E o que eu vou, né, como eu defino muito precocemente, como a maioria de nós define a sua vida profissional. E hoje, né, fiz essa escolha pela nutrição por diversos motivos, mas que hoje eu incluo, assumo e partilho com vocês que também foi motivada por incômodos a partir de despertares sobre as formas do meu corpo. E foi assim que eu fui estudar nutrição. E esses incômodos em relação às formas do meu corpo, esse corpo que era muito magro se torna um corpo curvilíneo, despertava atenção, despertava falas, sobretudo de mulheres da minha família, né? Vivenciando outras corporalidades, sobretudo de mulheres muito brancas e mulheres muito magras. Então, eu falo desse lugar. Então, ao longo dessa vida adulta e ao longo desse corpo, né, que a gente vai estudando da nutrição, uma mulher que trabalha, que vai se formar na nutrição, que faz o seu curso profissional também nessa área, o meu corpo, né, foi se transformando, a minha visão, a minha percepção do meu corpo foi ganhando novos sentidos e foi vivendo uma espécie de dessentidos, fui vivendo uma espécie de dessentir o meu corpo nas suas subjetividades, o meu corpo nas suas expressões como potência, e foi ganhando um olhar e fui hipervalorizando um corpo biomédico, como de certo é o corpo que nós, da formação clássica em saúde, nós vamos evidenciando.
Então, o corpo biomédico antropometrizado, metrificado, classificável, dividido em partes, né, em compartimentos ósseos, musculares, lipídicos, com suas bioquímicas, esses foram me sendo apresentados ao longo da formação em nutrição, e com isso, o meu próprio corpo, o meu sentir do corpo e as suas subjetividades, as suas potencialidades, eles foram sendo abafados. Então, a partir do evidenciamento mecânico, eu sou impelida, né, no meu processo de tornar-me mulher, no processo de dessentir o meu corpo. E isso do corpo antropometrizado, esse corpo mecânico, eu faço aqui uma referência em especial, e não é uma crítica, mas é para nós pensarmos como nascem as obesidades em nós, como nascem os sentidos do corpo em nós e os sentidos das nossas curvas, sobretudo quando somos corpos femininos curvilíneos, é de uma aula de avaliação nutricional, onde eu fazia uma dupla com um colega querido, e para a gente fazer as técnicas, a aplicação das técnicas, o desenvolvimento ali na sala 1 da Escola de Nutrição da UFBA, e ele vai fazer as dobras cutâneas em Amélia, e ele tem uma super descoberta. Amélia, você é uma falsa magra. E essa falsa magra, quando ele me fala isso, né, era uma pessoa que eu tenho uma grande amizade, quando ele evidencia que eu sou uma falsa magra, eis que eu fico um tanto perturbada, a perturbação que eu já tinha, mas que eu só me dou conta disso muito recentemente, que é a minha gordura, que antes só a minha família via, ela agora pode ser mensurada e explode para o mundo lá fora. Mas eu vou mostrar a vocês um pouco quem é a Amélia, né? Essa é a Amélia, não sei se vocês conseguem ver, Amélia criança. Eu não sei com quantos anos aí eu estava, não, gente. Cheia, né, desse corpo curvilíneo criticado. Mas não é essa Amélia que ganha essas críticas, é essa Amélia aí, essa é a Amélia no início da sua graduação, né, numa foto aí com colegas da graduação que eu faço esse recorte, e ao preparar essa apresentação, eu fui buscar essas fotos exatamente para trazer esses sentidos do corpo que a gente vai ganhando, ou que vai dessentindo, para poder me recordar, inclusive, sobre o meu corpo. Então, essa é a Amélia no início, no final da década de 90 para início dos anos 2000, quando eu inicio a minha graduação. E essa é a Amélia de poucos meses atrás, 2 meses atrás, num evento aí em Salvador, né? E eu olho para essas fotos, a Amélia, sobretudo essa Amélia do centro, essa Amélia estudante da nutrição, né, onde as pessoas ao meu redor me criticavam pela minha gordura, e eu me pergunto, e talvez vocês também se perguntem, onde está essa Amélia gorda ou essa Amélia falsa magra? Mas vocês também vão perguntar, mas espera aí, Amélia, por que você está falando aí, está nessa navegação toda, se você veio falar de obesidades, né? Não é à toa, é para a gente poder pensar, né, que para falar das obesidades, nós precisamos falar de sujeitos, com os seus corpos, sobre os seus corpos, a partir de seus corpos. E quando a gente pensa, né, um pouco nesses sujeitos, eu trago um pouco da fala da argentina Silvia Citro, que ela traz para a gente, que pensar no corpo, a partir dos referenciais da antropologia do corpo, é pensar nos corpos nel mundo, ou os corpos no mundo. Mas eu complementaria a Silvia Citro e diria que nós devemos pensar os corpos no mundo e com o mundo. Em uma palavra, né, em 2 palavras, os corpos no mundo e os corpos com o mundo, porque me parece que é nessa dinâmica, né, de intersubjetividade, de experienciações no corpo, através do corpo, que nós nos damos conta dos nossos corpos, independente das suas formas, mas que esses corpos vão ganhando sentidos diferentes, a partir de outros referenciais externos, que reverberam no interno, e vice-versa em processos de eternas trocas. E essa autora, Silvia Citro, ela traz, a partir de uma fenomenologia tradicional de Merleau-Ponty, e bebendo também da fonte de Thomas Shordas, a partir dos corpos somáticos, dos modos somáticos, de atenção,
ela destaca, eu pego essa fala dela, que é, toda experiência humana é encarnada, e eu faço esse destaque, essa separação de palavras, que eu gosto de brincar com as palavras para entender prefixos, sufixos, porque isso me faz compreender melhor e pensar melhor sobre como que a gente usa as palavras. Então, toda experiência humana, ela é encarnada, é na carne, é pela carne, é através da carne. Então, elas são experiências, a nossa vivência com o nosso corpo, através do nosso corpo, desse corpo no mundo, corpo com o mundo, é através de experiências que são sensório-afetivas, cognitivas de corpos no mundo, de acordo com Silvia Cito. Eu vou fazer aqui uma sugestão de um breve exercício para a gente, né? Apesar de que a gente vai abrir o debate mais logo, mas queria que a gente pensasse um pouco. Como cada um de nós vê o seu próprio corpo? Como cada uma de nós sente o seu corpo no mundo? E eu diria que ainda, apesar de no slide estar no mundo, mas como nós sentimos o nosso corpo no mundo e com o mundo? E como cada uma de nós sente, vê, pensa, em uma forma que me parece que é desconecta. Ver, pensar, sentir. Esse corpo consigo próprio e essas relações no mundo e com o mundo. Pensando um pouco em nós, mas aí eu vou fazer o exercício, a continuidade é, e como é que nós fazemos isso ao olharmos as pessoas que vivem as obesidades? Como cada uma de nós vê os corpos das pessoas com obesidades? Vamos pensar como é que a gente vê. Lembrar, na verdade, como a gente vê. Como é que nós sentimos os corpos dessas pessoas com obesidade? E agora aprofundando e alargando um pouco, como nós sentimos, vimos, pensamos e agimos acerca das pessoas com os corpos, das pessoas que vivem as obesidades, as pessoas com seus corpos que vivem as obesidades. Esse é um breve exercício que eu gostaria de fazer para poder falar também de por que a gente traz aqui a provocação de obesidades no plural, né? E como é que sai essa ideia das obesidades no plural? Obesidade no plural não é um termo utilizado, é um termo que vem sendo utilizado por nós aqui no NEPAC, né? A partir de nossas leituras, sobretudo iniciada aí pelas leituras, pelo termo cunhado por Jean-Pierre Poulain, que ele coloca para a gente que pensar no termo obesidades é pensar, e a gente amplia também as contribuições de Poulain para pensar a obesidade no plural, é pensar que as obesidades elas podem ser vistas como objetos de estudo, e aí as obesidades vão ganhar contornos que são distintos a partir dos referenciais que nós vamos utilizar, a partir das áreas de onde vamos falar, a partir das autoras e dos autores que vamos utilizar. Podem ser como objeto de estudo, a partir de uma perspectiva biológica, evolucionista, né? A gente pode falar de uma perspectiva fisiopatológica, filosófica, psicológica, artística, cultural, e que essas áreas, por exemplo, se nós pegamos aqui a obesidade numa perspectiva evolucionista, que vai trazer a genética, a epigenética, sei lá mais o que, gente, nós vamos ver, inclusive, que há aspectos que são divergentes mesmo dentro de uma mesma área, né? Então, a gente vai ver que essa é a obesidade, as obesidades como objeto de estudo, ela vai ganhando contornos, formas, e vai sendo anunciada a partir dos referenciais e de como nós vamos transformando os nossos olhares sobre esse tal objeto de estudo. Mas as obesidades, elas também podem ser vistas em uma perspectiva experiencial. O que seria isso, Amélia? Seria a ideia de que as obesidades, elas ganham singularidades que dizem respeito às subjetividades que são de cada indivíduo, mas que são também construídas num processo de inter-relação no mundo, com outros sujeitos, com outras leituras de mundo, leituras artísticas, leituras teóricas, né? E por aí vai. A nossa leitura e nossa forma de lidar no mundo com o mundo é através dos nossos corpos. E essas leituras refletem o nosso corpo, e o nosso corpo reflete também esse olhar do mundo.
E nessa perspectiva experiencial, se nós abrirmos, né, cada uma delas, é como se a gente fosse desfolhar, digamos, uma cebola, onde cada camada dessa cebola, ela pode, ao olharmos as obesidades como em camadas, a gente pode aprofundar, alargar, intercruzar esses olhares na perspectiva experiencial e não trazer somente perspectivas subjetivas individuais, mas fazer atravessamentos que são experiências que se relacionam com intercruzamentos e interposições de raça, cor, gênero, condicionantes, determinantes socioculturais, exposições a vulnerabilidades, e o que pode construir possibilidades múltiplas de nós anunciarmos, sentirmos, pensarmos e vivenciarmos as obesidades. Então, para cada sujeito, e a depender do contexto onde ele vive, dos processos de vulnerabilizações, dos processos de inserção dele na sociedade, no mundo do trabalho, a experiência de viver um corpo com obesidade, de viver as obesidades ou viver um corpo gordo, serão diferentes. Ainda a transformação da gordura, e nesse processo, nós vamos ver, nesses processos de criar a obesidade, de anunciar a obesidade, de formar a obesidade, há um processo de transformação da gordura corporal em obesidade. E Jean-Pierre Poulin vai nos dizer, né, em um processo longo, de processo de agenciamento, de instituições, de grupos, de interesses, inclusive, distintos, que vai nos dizer que as gorduras corporais, e nós vamos olhar através de esculturas de 25 mil anos atrás, a Vênus, para esqueci agora a Vênus, mas é a Vênus uma das esculturas corporais que datada das mais antigas, de 25 mil anos atrás, que é uma mulher, né, arredondada, é uma mulher gorda, com seios fartos, é que essa gordura corporal ela sempre existiu, nos parece, na história do corpo da humanidade, né? E ela se torna um problema de saúde a partir de uma série de questões, uma série de eventos, de agenciamentos que vão sendo dados, e que isso vai trazendo holofotes, que vai trazendo recursos, que vai movendo indústrias, que vai movendo eventos, que vai fazendo criar instituições, mobilizar processos de formação que transformam a obesidade, né, a gordura corporal em obesidade, a obesidade em um problema de saúde, o problema de saúde em um problema de saúde pública, e daí temos o anúncio pela Organização Mundial da Saúde de obesidade como uma epidemia, e que talvez seja, se não a primeira, uma das primeiras epidemias na história da saúde, que é dita como doença, na epidemia da obesidade, de uma doença que não é contagiosa, né? Uma doença na perspectiva, entendam, das ciências da saúde. E, mais recentemente, em 2019, janeiro de 2019, sai na revista The Lancet de que a obesidade, além de um processo multifatorial, multicausal, uma questão complexa, nós vivemos, a The Lancet aponta para a gente que nós vivemos uma sindemia global, uma interrelação uma interrelação causal e consequencial entre obesidade, desnutrição, fome e as mudanças climáticas. E aí traz para a gente de uma forma que não é a The Lancet que inaugura essa percepção da multicausalidade, das obesidades, da complexidade das obesidades, das multifatorialidades, mas pelo peso que tem essa revista, pela visibilidade no contexto mundial dessa revista nas ciências da saúde, ela ganha um anúncio importante para nós repensarmos sobre o mundo, né, como nós nos relacionamos com as pessoas que vivem as obesidades. Então, quando nós pensamos, e Jean-Pierre Poulin coloca, quando a OMS anuncia a ideia de uma epidemia, nós tivemos um processo de demandas de especialistas para explicação acerca dessa tal epidemia, sobretudo que, como assim, uma epidemia de uma doença que não é contagiosa, não é infecto-contagiosa, que epidemia é essa? Então, esses processos de mobilização também influenciaram um processo de supermediatização sobre a obesidade, uma supervalorização de dados estatísticos, a formulação de teses alarmistas, e, segundo Poulin,
Isso faz com que as obesidades, elas saiam do âmbito de laboratórios, de hospitais, do universo da medicina enquanto campo da saúde, do campo biomédico, e se torne uma questão de saúde pública, uma questão coletiva e política. Mas, ainda assim, guarda elos bastante importantes com esse corpo biomédico e esses dados epidemiológicos. E aí nós vamos falar um pouco que as obesidades, né, da forma como nós estudamos nas ciências da saúde de forma clássica, essa perspectiva biomédica, o que ela coloca na tela, que todas nós aqui sabemos? Evidencia, como eu falei lá no início, no meu próprio processo de formação, evidencia um corpo mecânico. E a alimentação, esse corpo mecânico, como o corpo máquina, né, como nós vamos pensar ali num processo mecanicista de classificar, de olhar esses corpos humanos, o corpo máquina, ele precisa de um combustível, como toda máquina, e esse combustível é dado através da alimentação, e uma alimentação que a sua função é possibilitar, nutrir essa máquina, é ofertar-lhe combustíveis que sejam necessários para a sua manutenção. E alguns autores vêm dizer que não é para qualquer manutenção. Esse corpo-máquina é, sobretudo, para a produção de trabalho, sobretudo para um mundo que vive em um sistema capitalista, onde nós somos valorados, né, e valorizáveis e valorados a partir do que nós produzimos enquanto força de trabalho. Então, o corpo, potencialmente, com potências para o desenvolvimento do trabalho, ele é um corpo valorizado, enquanto outros que tenham que possam ser classificados como desviantes e que possam colocar em xeque a sua potência para trabalhar, esse é um corpo que vai ser rechaçado na nossa sociedade, né? Então, é esse olhar biomédico que nós trazemos um pouco para nós discutirmos aqui, pensarmos que falar das obesidades não exclui esse olhar biomédico, mas questiona o limite de compreender as obesidades, os sentidos desses corpos, o que é viver as obesidades para as pessoas que vivem as obesidades, como ele é limitante para que nós possamos fazer qualquer intervenção, qualquer ação de cuidado em saúde. E nós podemos pensar que, ainda nesse processo do corpo mecânico, que se evidencia na forma clássica de estudarmos as ciências da saúde, nós temos a nossa classificação de estarmos acima do peso. E essa ideia de estarmos acima do peso vai trazer uma série de críticas mais recentes, em torno de 3 décadas, né, que vão perguntar, mas se existe, né, para a ciência da saúde, classificação onde nós estamos acima do peso, significa, então, que nós deveríamos ter um peso para estarmos dentro daquele, que é o tal que nós mundializamos o conhecimento do IMC, temos uma faixa de peso tida como ideal. Quem está acima é quem extrapolou, né, foi para um polo superior ao que deveria estar. E a ciência da saúde vai classificar esses corpos que extrapolaram, né, o seu peso como um corpo doente ou detentor de um fator de risco ou de fatores de risco para tantas morbidades, as quais muitas vezes se associam com processos de mortalidade, como diabetes, como doenças cardiovasculares. Então, não apenas nós classificamos os corpos como estarem acima do peso, com obesidade, nós patologizamos esses corpos e deixamos de compreender que sentidos eles têm, que potências eles têm para o desenvolvimento da vida. Mas se olharmos também, as obesidades podem ser estudadas nas artes, né? Então, ela vai estar aí polvilhada por diversos campos. E a gente vai ter poesias que vão falar das obesidades, das corporalidades, vão acentuar a riqueza, a sensualidade do corpo magro, como o nosso fantástico Luiz Gonzaga, vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração, né? E a gente vai ter cantado por Gilberto Gil sobre obesidade na música fantástica Tu, Pessoa Nefasta, né? E a gente vai ter uma série de expressões que vão falar. E eu trago aqui o clássico
Fernando Botero, o colombiano, que vai trazer aqui na sua tela as hermanas, onde todas as pessoas que aqui estão representadas, inclusive os gatinhos, eles ganham corporalidades arredondadas, né? E vamos ver, trazendo aqui para o nosso contexto, quem é soteropolitana, soteropolitano, vai lembrar, talvez, ou quem vive no contexto, ou quem já esteve no contexto soteropolitano, talvez lembre da nossa Praça das Gordinhas, no bairro de Ondina, ali no final do percurso do Carnaval, no circuito Barra Ondina. As esculturas lindas de Eliana Kertz, né? E que as artes vão nos possibilitar, por hora, tanto ratificar esse conhecimento da ciência, de um corpo medicalizável, um corpo medicalizado, uma experiência de vida que ela passa por um processo de patologização, e é assim que a obesidade vai sendo apontada, mas a arte também vai nos trazer as potências de vida que permeiam, que passam por e com esses corpos e essas pessoas que vivem as suas obesidades. Se olharmos as ciências sociais e humanas, né, e as ciências sociais e humanas aplicadas, a geografia, a história, a psicologia, a economia, a antropologia, a sociologia, o campo das ciências políticas, o próprio diálogo das ciências humanas e sociais com a saúde, como é o campo da saúde coletiva, nós vamos ver questionamentos, que não são em todos os trabalhos, destaque-se, questionamentos sobre a classificação mecânica, dimensionada e metrificada desses corpos. Vai se questionar o uso da antropometria, né, e o uso do IMC, a partir de um dito homem médio. Como é que se constitui isso? A gente não vai falar aqui, mas para a gente poder pensar que há questionamentos. Questionam também os processos de patologização dessas existências, não apenas dos corpos, mas dos sujeitos, e traz o chamado para que nós tragamos os sujeitos que vivem as suas corporalidades, né, e as obesidades, para falar por si, para falar de si, para falar do seu corpo, da sua vivência, da sua experiência encarnada. E é nesse campo das ciências sociais e humanas, em diálogo com ciências da saúde, que nasce, né, um novo flanco, por assim dizer, que são os estudos críticos das obesidades, né, da obesidade, mas que eu anuncio das obesidades, porque dentro desse campo de estudos, a gente tem aqui chamados estudos sobre a gordura, estudos sobre os corpos gordos, os fat studies, weight studies, critical weight studies, os ativismos, antigordofobia e por aí vai. Significa que todos têm a mesma pauta, Amélia? Não. Inclusive, há questões que são divergentes dentro deles. Não são campos de estudo que sejam sinônimos, mas que trazem alguma correlação ao questionar o status quo das ciências da saúde, a olhar e classificar as obesidades, né, como patologia. Ainda tenho 10 minutinhos aí, né meninas? Então, a gente vai pensar um pouco que é nesse sentido que a gente vai falar, e é desse lugar que nós vamos falar das obesidades no plural. Eu não pretendo, não tenho como esmiuçar aqui agora o que seja cada um desses grupos, desses estudos, não, gente, né? Mas aqui vale a gente trazer que cada um desses grupos de estudos vai anunciando, vai transformando, vai reformando, vai nos tornando, né, moldando os nossos olhares sobre os corpos e as pessoas com obesidades de uma forma muito particular. E aí, quando vamos olhar a produção acadêmica, jornalística, artística, e por aí vai, sobre obesidades, nós encontramos um mar de nomenclaturas, né? Em anúncios comerciais, enfim, serviços e por aí vai. Vimos aqui só alguns deles, trago aqui só alguns deles. Pessoa acima do peso, pessoa obesa, pessoa com obesidade, obesidade mórbida, superobeso, pessoa gorda, pessoa corpulenta, corpo obeso, corpo com obesidade, corpo gordo, corpo maior,
gorda maior ou gordo maior, gorda menor, gordo menor, corpo grande e até hiperobesidade. Muito recentemente eu li numa busca, muito recentemente, entenda-se, semana passada, numa complementação de busca sobre instituições acerca da obesidade, né, das obesidades no mundo. Então, essas nomenclaturas, elas são múltiplas, mas eu pergunto a vocês, elas são sinônimo? Né? E eu arvoro-me a dizer que não, elas não são sinônimo. Não, elas não são sinônimos porque, de acordo com alguns autores, como Gama e Azizi, como Bausman, vão nos dizer que as escolhas linguísticas, cada palavra utilizada em texto ou em fala, elas exprimem posições. Não há neutralidade nas palavras. Então, falar de me referir a o obeso, a pessoa com obesidade, o gordo, a pessoa gorda, talvez hoje, né, aos meus ouvidos, a partir dessas leituras, me remetem a pensar sobre as referências que essa pessoa traz sobre as próprias obesidades. E aí, é nesse sentido de entender que não há neutralidade na produção científica, na produção técnica, na produção jornalística, artística, de serviços e etc., não havendo neutralidade nessas produções, também não há neutralidade nas suas palavras, nas nomenclaturas e nos anúncios feitos sobre qualquer questão, incluindo o fenômeno das obesidades. E é nesse sentido que os estudos críticos da obesidade, os ativismos anti-gordofobia, vão rechaçar o uso de termos como obesidade, pessoa obesa, a obesa ou obeso, porque eles colocam que esses termos são indevidamente mencionados como neutros, mas eles não são neutros. A leitura biomédica, ela não é neutra. E essas autoras, sobretudo, são autoras, né, pelo menos a partir de um apanhado que eu tenho feito aí ao longo de um ano de leitura sobre os estudos críticos da obesidade, sobre ativistas, em sua maioria somos nós mulheres. Essas mulheres colocam que essa patologização sobre o tamanho de determinados corpos e a quantidade de distribuição presente neles é que nos fazem, ou as fazem, rechaçar o termo do uso a obesa, o obeso, pessoa obesa ou obesidade. E aí há uma uruguaia, uma filósofa uruguaia, Magdalena Pinheiro, que nos seus textos ela traz, né, o grito de que nós precisamos chamar as pessoas por gorda. E ela usa o termo de que as pessoas gordas, elas vivem uma hipervisibilidade invisível. E ela tem um poema que coloca, né, somos as hipervisíveis invisíveis, o dobro moral da sua hipocrisia, da crítica moral estética disfarçada em saúde. A inconformidade com seus olhos, com o espaço, com a sua uniformidade, em sua uniformidade. Somos a ruptura de sua norma, desobediência e excesso, desordem, pecado, dissidência. Somos as que não querem que existam, mas existimos. E não vamos pedir perdão nem permissão. E aí, mais adiante, a Madalena, ela vai num processo, num livro chamado Stop Gordofobia e as gorduras subversas, de 2016, ela vai trazer a bandeira, né, de utilizarmos o termo gorda. E aqui nós temos a querida e conhecida Malu Gimenez, que é uma das nossas ativistas, né, chamada gorda ativista, como ela se diz, que vai colocar a palavra obesa, e aí ela traz um texto muito bonito dela e muito sofrido, um texto de 2020, que ela vai colocar a palavra obesa, para a gente pensar como uma palavra, né, não tem um sentido que ela não tem neutralidade, a palavra obesa soava como um martelo, criando feridas profundas no meu ser. Ouvida muitas vezes, foi como um despertar para algo muito sério e sistêmico que estava acontecendo na minha vida.
E aí, referindo-se, além daquela tragédia, referindo-se à perda da filha, num contexto em que as pessoas falavam para ela, você sempre foi gorda, mas já está ficando, você sempre foi gordinha, mas obesa é desleixo, né? E aí ela vai colocando esses sentimentos e esses sentidos novos dados a seu corpo a partir dessas nomenclaturas. Então, algumas pessoas vão utilizando aí o termo, vão substituindo o termo pessoa obesa, corpo obeso, para pessoas com obesidade, corpo com obesidade, o que também vai ser rechaçado por algumas autoras, como são Gama e Aziz, que vão falar que esse termo também, pessoa com obesidade, corpo com obesidade, também traz um problema que traz uma visão negativa sobre o indivíduo e sobre a sua corporalidade. Mas que devemos utilizar o termo gordo ou gorda, simplesmente devido ao seu caráter mais descritivo, segundo essas autoras. E eu trago aqui, né, na cartilha de Lute como uma Gorda, de Malu Giménez, Maria Luísa Giménez, que ela traz um chamado, né? A palavra gorda não é um xingamento. O termo gordo deve ser percebido como um adjetivo bom e deve aparecer e existir para ser visível e estar presente na sociedade. Quando arrancado esse sentido de horror ligado ao adjetivo, nos tornamos resistentes e desobedientes, dissidentes da norma imposta por uma sociedade que padroniza e controla corpos e desejos, que define o belo e o saudável. E é nesse sentido também que a Magda, a Madalena Pinheiro, coloca nem corpo grande, nem tamanho grande, nem plus size, nem curvilínea, nem curvo, nem obesa. Gorda, sou gorda. E ela coloca na sua rede social. E falo isso com a boca cheia. E caminhando para o final, né, tem alguns pouquinhos minutos, eu vou lembrar que não apenas as ciências, as artes, as nossas falas, as nossas vivências, elas moldam e nos conduzem para pensar sobre e para anunciar as obesidades e as obesidades como a obesidade como doença e de uma forma inquestionável. Pensar que diversas indústrias, elas colaboram com a produção dessas narrativas sobre as obesidades como doença, e que isso é um processo que é extremamente lucrativo para elas, não esqueçamos. Isso passa pela indústria de alimentos, né, com alimentos que são produzidos equivocadamente, né, são entendidos, compreendidos como alimentos para processos de emagrecimento, ou pelo menos para o não engordamento dos corpos, por assim dizer, como os diet, o light, o zero low carb, por exemplo. Quanto devem lucrar essas grandes empresas? Pensarmos nas indústrias, por exemplo, farmacêuticas. A gente tem uma corrida farmacêutica mundial, né, com medicamentos, por exemplo, sibutramina, orlistat, e agora, mais recentemente, as injeções de semaglutida, que estão super na moda, e que a gente vai ver aí ainda muita repercussão com a semaglutida, que a dinamarquesa, segundo alguns dados aí econômicos, dizem que a dinamarquesa Novo Nordisk, se não me engano, está nadando em bilhões de dólares, né, vendendo as injeções de semaglutida. Mas devemos pensar que a indústria da moda não fica atrás, né? A indústria da moda, exemplo da moda plus size, de acordo com o site da Sebrae, atualizado em agosto de 2022, coloca que, segundo dados da Associação Brasileira de Vestuário, Abravest, o mercado plus size movimentou entre 2018 e 2019 cerca de 7 bilhões de reais, mercado brasileiro, em um ano. Aqui, quando eu faço essa advertência que a indústria da moda e a moda plus size também lucra, né, com a ideia das obesidades, da obesidade, de prescrever a moda para esses corpos. Não estou dizendo aqui que a moda plus size é boa ou ruim. Minha intenção não é essa, não é ajuizar sobre, mas é pensar que olharmos essa moda, né, eu me lembro a primeira vez que eu vi um outdoor, né, com uma modelo negra, né, gorda, com uma calcinha e um sutiã top, bonitões assim,
né, em outro local fora daqui, eu fiquei encantada, mas depois de muito tempo falei, pô, mas aquilo ali não era somente porque, poxa, tá, é uma moda inclusiva, etc. Ali também há um mercado, um nicho de mercado, e a gente não pode deixar de vislumbrar, né, que isso são também formulações de nichos de mercado. Algumas autoras, como Ana Santos e Ayala Nicolau, já vou terminando, viu, galera? Colocam que, em uma perspectiva dos estudos culturais, que apesar de ser uma estratégia mercadológica, a moda plus size traz marcas também de resistências de grupos que são estigmatizados pela sociedade. Então, para trazer aí que há o verso, né, o verso e o reverso de cada uma dessas indústrias. E eu trago aqui a fala, né, a lembrança, na verdade, da fala da nutricionista e ativista antigordofobia Lu Leal, nossa colega e uma grande amiga minha, que vem fazendo muitas falas interessantes em relação aos movimentos antigordofobia aqui no nosso contexto. E ela coloca e lembra para a gente que a moda plus size, ela não contempla também todos os corpos gordos. Ela também cria padrões de belo, encaixotando mais uma vez as mulheres entre corpos, beleza e moda. Então, a gente vai falar aí que a indústria de cosméticos, a indústria de ditos produtos naturais, os fitoterápicos, vendem desde chá emagrecedores a creme redutores de medidas, passando pelas pílulas e as pílulas que são pró-queima de gordura. A indústria de serviço farmacêutico vendem pacotes de emagrecimento, modelação de corpo, redução de medidas, técnicas que envolvem desde aplicação a laser, CO2, uso de mantas aquecedoras, técnicas de massagens e por aí vai. Não podemos deixar de lembrar que a indústria médica também lucra com as técnicas cirúrgicas, a partir das cirurgias bariátricas, das cirurgias estéticas reparadoras pós-bariátricas. E vou trazer também aqui para a gente não deixar de lembrar que até mesmo a indústria pornô também lucra, a indústria pornô gorda, como é chamada. E algumas autoras colocam que nessa indústria pornô gorda, os corpos, sobretudo e mais uma vez femininos, passam de desprezíveis, abjetos e de desprezíveis e abjetos a desejados sexualmente, né? E que, ao mesmo tempo, a Janine Gailey, se eu não me engano, é uma pesquisadora britânica, ela coloca para a gente que mulheres grandes são frequentemente consideradas, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, em uma oposição entre uma mulher que é assexuada e, ao mesmo tempo, é insaciável e ávida pelo sexo. Então, a gente vai pensar que a própria indústria de marketing, que faz o marketing para todas essas, quanto elas não ganham. E é nesse sentido que eu trago que dentro desse mar também das indústrias, trago a Gilberto Gil, os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão. Então, a ideia e o anúncio de que as obesidades são patologias, né, de que são uma condição de adoecimento, de fator de risco, há de ser relida por nós, né? E pensar que o termo, e por isso que eu continuo usando obesidades, mas por que você não muda para corpo gordo, para pessoa gorda? Por que o termo obesidades eu ainda mantenho no plural? Porque acredito e essa é a minha defesa, de que poderá incluir as multiplicidades dos sujeitos com seus corpos, suas formas, tamanhos e sentidos a eles atribuídos. Mas poderá também, quando eu trago a palavra obesidades, poderá também contemplar tensionamentos, contraposições e paradoxos de distintas narrativas criadas no seu entorno, as quais, por sua vez, parecem contribuir ainda para o processo de desconstrução, reconstrução e construção da obesidade. E, realmente, para finalizar, eu faço aqui uma divulgação dos nossos e-books, construídos a muitas mãos, sobretudo mãos femininas, que foi desenvolvido por também integrantes do NEPAC, mas outros grupos, né, da UNEB, da UFBA, da UFRB, do IMS, da UFBA de Vitória da Conquista, a Secretaria Estadual da Saúde, a CESAB, Secretaria Municipal da Saúde, espero não ter esquecido das instituições, e nós fizemos aí um curso
um curso de qualificação do cuidado a pessoas com sobrepeso e obesidade, que foi destinado a gestores e a profissionais da saúde na atenção básica do Sistema Único de Saúde, né, no estado da Bahia, e que adveio de um projeto, né, que foi financiado pelo CNPq, Ministério da Saúde, por um edital número 26 de 2018, do enfrentamento e controle da obesidade no âmbito do SUS. Esses 2 e-books estão lindíssimos, não porque eu faço parte da equipe que compôs esse grupo, ou compôs esse projeto, mas é porque são e-books que estão disponíveis, que trazem algumas elucidações e algumas provocações, e é dessa fonte aqui de provocações que eu bebo, e que peço desculpas pelos 6 minutos a mais do que previsto, e por hora era isso. Obrigada, gente, mais uma vez, espero que daqui a pouco a gente possa conversar um pouquinho. Queria estar agradecendo aí a participação da Amélia no evento. Eu não sei vocês, mas eu estou extremamente... assim, foi uma apresentação extremamente rica, e eu não tenho dúvida, Amélia, não quero me estender, quero passar a palavra para Campinho, que vai dar pano para manga esse debate aí depois da apresentação de vocês. Mais uma vez, obrigada. Passo a palavra agora para a Maria Inês Campinho. Oi, pessoal. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu vou começar fazendo minha apresentação, e aí depois eu coloco a projeção, porque quando eu colocar a projeção, ninguém vai mais eu não vou conseguir ver ninguém vai mais me ver. Quer dizer, todo mundo vai me ver, né? Eu é que não vou estar vendo a reação de vocês, enfim. O meu nome é Maria Inês Campinho, eu faço parte também da comissão organizadora, né, do evento aqui, né, do ciclo de debates. Eu sou nutricionista e também designer, sou mestranda do programa de pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde, e integrante do NEPAC, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Cultura. E eu venho desenvolvendo uma dissertação agora com a orientação da professora Lígia, com a orientação da professora Michele Dantas Soares e da professora Cláudia, que está aqui presente também. Eu queria agradecer muito o convite, né, demais, para falar um pouco sobre isso. Estou muito feliz em fazer essa partilha aqui com vocês, e meio sem palavras agora, depois dessa apresentação tão potente, né, de Amelinha. E eu vou começar fazendo a minha projeção, né, não vou conseguir ver ninguém, então se acontecer alguma coisa, travar, meu áudio não estiver saindo, vocês me avisam, certo? Um momentinho. Conseguem ver? Sim, Conseguimos. Sim, está perfeito. Sim, está ótimo. Então, gente, eu comecei falando aqui para vocês que eu sou nutricionista e designer, né? Então, eu venho de uma formação de saúde e depois, né, me encontrei em uma formação que vem muito em uma concepção de criação de produtos, especialmente, né? E, nesse interim, eu tinha um desejo muito grande de unir essas 2 visões, né? A saúde e essa perspectiva do design. E eu não queria eu queria tentar fazer isso de uma forma mesmo que impactasse, que gerasse algum efeito. Então, quando eu fui desenvolver meu TCC em design, eu tentei traçar interseções entre o alimento e a imagem. Então, eu peguei alguns alimentos ultraprocessados, que têm embalagens, que têm invólucros, e tentei desconstruir as atribuições de qualidade que vinham nessas embalagens. A gente sabe muito bem que existe um reforço, né, um apelo visual das embalagens desses alimentos, e algumas vezes evocando até, né, saúde, elementos de saúde, e eu tentei desconstruir isso. Quando eu ingressei no mestrado, eu ia por outro caminho. Mas aí, Lígia, né, que é minha orientadora, falou, não, Campinho, né, que é como todos me chamam, por que a gente não volta para a imagem de novo, né? Porque é algo que você trabalha, que você gosta de trabalhar e que é do seu interesse.
E como a gente estudava a perspectiva do corpo no NEPAC, eu comecei a traçar essas interseções e vi que, não que elas sejam tão semelhantes, mas elas se assemelham de alguma forma, pelo menos na construção da imagem. Então, a partir dessa trajetória, eu quero falar um pouco, eu vou falar aqui, eu fiz um texto, né, para ficar um pouco mais, para eu não perder nada, porque são muitas informações, é um pouco complexo, a construção dessa dissertação tem muitos elementos, então eu vou falar aqui a partir de um texto que eu escrevi, vou começar citando aqui um pouco sobre a minha dissertação, que ainda está em andamento, então eu não vou poder apresentar elas para vocês de fato, eu vou traçar alguns pontos sobre ela aqui. E ela tem como título provisório Representações sobre os corpos gordo e obeso, um estudo iconográfico a partir do Google Imagens. E caminha através de interseções entre imagem e corpo, particularmente na elucidação dos significados de construção de determinadas imagens, nesse caso, imagens de corpos gordos e obesos, no Google Imagens. E é importante que vocês entendam que eu estou em um processo de construção dissertativa tão presente ainda e tão intenso, que esse título já não se encontra mais dessa forma. Ele é um título provisório e eu não estou mais em um caminho analítico iconográfico. Eu agora estou me debruçando por um caminho analítico que vai para uma análise semiótica que eu vou falar mais na frente, né? Que, apesar de ser algo muito particular da dissertação, eu acredito ser interessante, né? Então, dessa forma, eu vou seguir essa apresentação a partir de um recorte, onde eu vou traçar considerações acerca da importância do objeto imagético, ou seja, da imagem, da importância da elevação dessa imagem a um centro, né? A gente está traçando todo um estudo, tendo a imagem como objeto central, e vou também trazer aspectos da dissertação, especificamente das imagens em meios digitais, no que tange às corporalidades gorda e obesa. Agora, é importante que eu refira aqui que a divisão entre corporalidades gorda e obesa acontece com objetivo investigativo em torno dessas imagens. A corporalidade é citada aqui não como corpo biológico apenas, mas como tudo que envolve determinado corpo e as suas interações a nível social e psicológico. A compreensão de que nós vivemos em uma sociedade na qual os aspectos visuais adquiriram importância significativa é fundamental. E eu acho que aqui ninguém tem dúvidas disso, né? Tal afirmação relaciona-se à disseminação crescente de imagens, sobretudo a partir dos meios de comunicação de massa que invadem nosso contexto diário. Camila Araújo e Silas de Paula, em um artigo de 2010 intitulado Cultura Visual e Imagens do Cotidiano, da revista Passagens, já refletiam sobre essa movimentação ao explicar que a vida nos países industrializados acontece nas telas. O trabalho e o lazer estão cada vez mais centrados na mídia visual, proporcionando ao ser humano uma experiência visualizada e de visualização muito mais ampla do que em qualquer outra época. São relações inter- e intratelas. Diante desse contexto de visualidades, volto-me para o olhar e a sua importância. Quando estamos muito envolvidos em algo, às vezes não vemos de fato e acabamos por não traçar novas perspectivas. Assim, diante de imagens com as quais somos bombardeados rotineiramente e ininterruptamente, a sensação que temos é de que elas são inofensivas. E isso é um engano. Em Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago questiona o olhar. Já na epígrafe do livro, surge a citação referente ao livro dos conselhos, que diz: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. A convocação é para um olhar astucioso e responsável, uma convocação para o enxergar. Diante dessa convocação, eu vou deixar aqui essas duas imagens resultantes de minhas buscas no Google Imagens para os descritores corpo gordo e corpo obeso. Eu peço que vocês olhem um pouquinho essas imagens, anotem se sentirem necessidade, reflitam um pouco sobre elas,
tracem algumas considerações, se quiserem. Eu vou dar uma pausinha, vou continuar falando e depois a gente segue, só para vocês observarem um pouquinho as imagens. A gente vê aqui imagens fotográficas de corpos gordos e obesos, ou melhor, imagens de pessoas categorizadas como gordas e obesas. Ao observar alguns achados imagéticos, apesar de constatar separações, algumas vezes nítidas, no que se refere ao conteúdo da imagem, oriundas do meu próprio percurso digital, e eu vou explicar isso melhor a seguir, o que tem a ver o meu percurso digital com os conteúdos de imagem que aparecem para mim, é possível que a gente pode observar que algumas dessas imagens se repetem para os dois descritores. Por exemplo, essa primeira imagem aqui, que eu coloquei para o corpo gordo, ela aparece também para o corpo obeso. O que, pelo menos imageticamente, mostra uma não separação ou uma confusão entre os termos gordo e obeso. E eu vou falar disso mais para frente. Eu vou passar, gente. Ao pensar sobre a abundância das imagens disseminadas por esse serviço de busca, em especial as imagens dos corpos e seus diferentes discursos e potenciais influências, é preciso que se considere também aspectos sobre a natureza, produção e interpretação dessas imagens. O caráter polissêmico, ou seja, de múltiplos significados destas, precisa ser levado em consideração, já que as imagens produzem ideias, e refletem um contexto, seja ele econômico, político ou institucional. Nesse sentido, a imagem é construída com uma determinada intencionalidade. Existem fins em sua produção, sejam as imagens de qualquer natureza. As fotografias que a gente viu acima, desenhos, pinturas. Toda essa intenção reflete dinâmicas sensíveis de quem produz a imagem, mas também de quem faz uso delas ou de quem consome. E muitas vezes a gente está nesse lugar. Cada elemento imagético tem uma finalidade, evoca uma sensação, uma emoção. Cores, contrastes de iluminação, disposição de elementos, tudo que compõe uma imagem tem uma intenção. Em se tratando de imagens veiculadas em meios digitais, além da intencionalidade imagética, toda vez que eu falo imagética, é algo referente à imagem. Consideramos questões que se referem ao algoritmo e o movimento individualizado de buscas cotidiano na internet, os rastros digitais. Os rastros digitais são analogamente e, a grosso modo, as pegadas, bem entre aspas, que deixamos em nosso movimento digital. Em todo esse movimento digital, de uma simples busca em um buscador a comentários em sites de entretenimento. Fernanda Bruno, no artigo de 2012, Rastros Digitais, sob a perspectiva da teoria Torrede, da revista Famecos, Mídia, Cultura e Tecnologia, refere que os rastros são algumas vezes fornecidos voluntariamente, esse voluntariamente está bem entre aspas, e passam a fazer parte de um sistema de vigilância e monitoramento preditivo sobre os interesses das pessoas. Ela explica que essa vigilância incide menos sobre os corpos do que sobre dados e rastros deixados no ciberespaço. Menos com o fim de corrigir e reformar do que com o fim de projetar tendências, preferências e interesses. Esses rastros e suas materializações, que é o que nós realmente vemos, são o que Rafael Grumman, no artigo de 2019, Rastros Digitais na Circulação de Sentidos, pela desnaturalização e contextualização de dados de pesquisa em comunicação, da revista Galáxia, refere como circulação de sentidos, porque são sentidos que nos movem e são deixados em determinados caminhos digitais. Esses rastros que eu estou me referindo aqui influíram em meu processo de busca. Por isso eu referi sobre o meu movimento particular de busca incidindo nos resultados imagéticos que aparecem para mim. Entretanto, é fundamental ter noção de que esse processo de circulação ocorre de formas diferentes a depender das lógicas algorítmicas das diferentes mídias digitais e plataformas. Assim, recapitulando um pouco, fazendo um resumo, de modo muito simplificado, nós nos movemos digitalmente entre plataformas,
mídias digitais com inteligências algorítmicas diversas, deixamos rastros e materializações que fazem circular sentidos em um nível populacional, em um nível de grupo, que geram determinados resultados de busca em torno de uma mesma dinâmica padrão, baseada em nossos interesses. Ou seja, o que é consumido é mostrado para nós em retroalimentação. Nesse sentido, é importante esclarecer que a imagem tem sim uma intencionalidade, porém os algoritmos são engendrados na não neutralidade, frutos também de uma intencionalidade de quem os produz ou encomenda. Nesse sentido, a disseminação imagética não é neutra. Vários organismos veiculam os mesmos conteúdos imagéticos. As imagens obtidas em uma plataforma de buscas, como a que eu estudo, têm origens diversas, desde sites de saúde, bancos de imagens, páginas de entretenimento e educação, páginas de moda, dentre outros. Assim, esses vários nichos mercadológicos, ou mesmo sem fins comerciais, têm o potencial de difundir, através de discursos imagéticos, sejam eles estéticos, de risco ou de saúde, padrões, como, por exemplo, em torno de um tipo corporal. As imagens não são inofensivas, de forma alguma. A difusão diária desses elementos comunicacionais por meio das tecnologias digitais e seus serviços, por conseguinte, constitui-se como a materialização e o exercício do que se configura como sociedade de controle. A sociedade de controle caracteriza-se como uma evolução da sociedade disciplinar em torno das instituições, cunhada por Michel Foucault em Vigiar e Punir. Yves Deleuze, no livro Conversações, de 1992, explicava que tais sociedades, quer dizer, a versão de 1992, explicava que tais sociedades funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea. Falamos aqui, mais uma vez, de comunicações ininterruptas, ou seja, é um controle ininterrupto. Por exemplo, nesse momento, nós estamos aqui visualizando e sendo visualizados. E apesar de eu não ver vocês, vocês estão sendo visualizados. Então, continuando. As características supracitadas da sociedade de controle, mais a ausência de contornos e limites, são um retrato de nossa sociedade atual, permeada pelo mundo digital, na qual a internet, suas plataformas, redes e serviços são amplamente utilizados. Joyce Souza, Sérgio Amadeu da Silveira e Rodolfo Avelino trazem no livro A Sociedade de Controle, manipulando e modulando nas redes digitais, que essas plataformas e serviços, através do algoritmo de aprendizado de máquina, conseguem estruturar processos de modulação, a partir de rastros que deixamos em nosso movimento, que é o que falamos acima. E não falamos aqui de uma modulação rígida. Ela pode constantemente metamorfosear-se com as suas possíveis mudanças no caminho digital. Não existe uma rigidez nesse processo. Qualquer mudança de caminho faz com que aconteça uma metamorfose e alteração na materialização desses rastros digitais. E aqui um parêntese, é preciso pontuar agora o meu processo metodológico de produção de dados imagéticos e análise de imagens. Apesar de ser algo muito particular da dissertação, eu resolvi trazer, caso haja algum interesse, e para exemplificar a complexidade que é colocar a imagem como um objeto central de pesquisa. Quando a gente trata de imagens digitais em movimento constante, nós temos uma complexidade gigantesca. E o próprio tratar quantitativo de imagens em uma pesquisa qualitativa já se constitui também como um desafio. Em termos analíticos, outros desafios. Existem variadas vertentes metodológicas. Análises que tomam os símbolos como pontos de partida, como as iconografias, análises semióticas que estudam os signos e suas significações, bem como autores variados em torno de tais métodos, como Erwin Panofsky, Roland Barthes, Martine Joly, dentre outros. A natureza das imagens pode requerer um ou outro tipo de método ou combinações de métodos. Logo,
não é apenas um processo de observação. Existe a necessidade de um processo apurado de análise. No meu caso em específico, optei pela linha da análise semiótica, como referi sobre a questão do título, né, dessa mudança textual ainda em curso, que basicamente é um tipo analítico voltado à análise a partir de sistemas de significação para a compreensão de fenômenos. A análise diferencia-se a partir da linha semiótica da qual deriva. Por exemplo, se eu utilizar a semiótica peirciana de Charles Peirce, eu trabalharei na análise com uma tríade semiótica, a partir da decomposição de elementos de análise para construir um significado. Se eu passar a utilizar a semiótica Green-Masiana do Green-Mas, eu vou traçar uma relação entre significante e significado, uma relação do todo imagético para tentar apreender uma significação, né? Um sentido e uma significação daquela imagem. Sobre a semiótica russa, eu coloquei como um tipo também existente, mas que eu não me debrucei. Eu citei alguns autores acima, autores tanto da iconografia como da semiótica, e a partir dessas linhas também surgem variados outros autores, discípulos de cada uma dessas linhas, e eles também agregam pontos ao processo analítico. E é importante que eu refira que a semiótica ela agrega linguagens, tanto a linguagem textual, verbal, como a não verbal. E no caso da análise não verbal, da análise da imagem, pode haver também uma agregação de linguagens, ou seja, o uso não só da imagem, como também de algo do componente textual. Retornando agora um pouco para as imagens per si e fazendo uma apreciação do que foi observado. Para os dois descritores, corpo gordo e corpo obeso, o componente estético não foi o preponderante. Para o corpo gordo, vemos marcações identitárias de resistência a um padrão estabelecido, mas não só isso. É notória a tentativa de ocupar um lugar de indivíduo. Porém, para além disso, um indivíduo, sim, bonito, feliz e ativo, na sua corporalidade, seja ela qual for. Existe a busca por um lugar a partir da visualização, do ser visto e respeitado como se é. Em outro extremo, nas buscas para o corpo obeso, não vemos identidades. Sequer vemos majoritariamente pessoas em seus rostos, em seus corpos e expressões. Vemos fragmentos corporais, vemos indicadores de condições de saúde, vemos abdômenes globosos, circunferências elevadas e tórax proeminentes. Vemos uma condição de saúde e não alguém. E isso, em termos imagéticos, diz muito sobre o nosso sistema de retroalimentação em meios digitais, em termos de sociedade, de grupos. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não estou conseguindo ver nada, então... Não, está ótimo. Estamos, Inês. Perfeito. Tá ótimo. Obrigada. Aqui, em termos imagéticos e neste trabalho, não há uma separação visual em termos de tamanho corporal, entre gordo e muito gordo. Muitas vezes, esse muito gordo nomeado como obeso ou obesa. A separação aqui é temática. Existe, sim, um conteúdo ativista muito relevante e referente ao meu movimento digital, também. E um conteúdo referente a condicionalidades de saúde. Os tamanhos corporais, algumas vezes, são até similares. Outras vezes, não estão dentro de uma corporalidade gorda, pelo menos visualmente, que é do que tratamos aqui. Um ponto de atenção é a repetição de imagens entre as duas categorias, o que denota, em parte, e em termos imagéticos, uma confusão entre os termos. O debate em questão gira em torno do olhar, naturalmente inquisidor e presuntivo. Nesse sentido, as tecnologias visuais e suas diversas mídias desempenham um papel relevante no que tange a esses olhares vigilantes. Esse olhar presume corporalidades gordas como doentes, incapazes, em risco, infelizes e, pior, sem direito à felicidade, enquanto gordas. O que não se presume normalmente de um corpo magro apenas ao olhar.
E aqui eu não estou menosprezando condições graves de saúde ou de agravamento destas, e nem desencorajando o trabalho do profissional de saúde, que é extremamente importante. E eu sou uma profissional de saúde. Eu estou trazendo atenção para o respeito à autonomia do indivíduo quanto às suas escolhas, inclusive no que se refere à sua corporalidade. Estou, sobretudo, chamando a atenção a discursos padronizados que repercutem em um olhar e em uma proliferação de imagens que reduz uma pessoa a uma condição clínica. Em termos imagéticos, é natural compreender a recusa das pessoas em corporalidades gordas ao termo obeso ou obesa, para além da patologização. Pois a pessoa obesa em imagens não existe. É uma condição de saúde. Nesse sentido, é preciso voltar a enxergar o outro e não apenas ver. Melhor, afastar, ver, para então poder enxergar de novo, libertar o olhar. E que este olhar considere todas as dificuldades e estigmas dos que assumem suas corporalidades. Considere todos os interferentes que atravessam os que desejam outras corporalidades, como acesso à alimentação adequada, a exercícios, a renda, saúde mental, além de atentar a outras condições de saúde. Considere que o outro tem o direito a ser livre, se sentir bonito, feliz e capaz, como se é, ou durante qualquer processo condicional de saúde. Isso não é romantização. A potencialidade da imagem, a partir das novas composições do olhar, reside no fato de que as imagens se refazem, viajam, não são estanques e podem ser ressignificadas. Apropriando-me da ideia de Etienne Saman, no capítulo As Imagens Não São Bolas de Sinuca, do livro Como Pensam as Imagens, de 2012, além das imagens nos fazerem pensar, elas também pensam. É relevante explicar que as imagens viajam não restritas a contextos. Elas são vistas, desaparecem e, posteriormente, em algum momento, podem reaparecer, modificando-se, transfigurando-se a partir de sua interação com o outro, da evocação de uma subjetividade em um eterno devir. E eu finalizo, mais uma vez, com José Saramago, em um dos últimos trechos de Ensaio sobre a Cegueira, em que ele diz: queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo, não veem. E antes de voltar para as nossas imagens, são as minhas referências, e a gente volta para elas.